Alô, Rondônia! Como fazemos todas as semanas, trazemos aqui assuntos da nossa amada, querida Rondônia, que eu tenho certeza que vocês gostam, porque a gente traz aqui só gente que fala a verdade, que conta as histórias, que representa o nosso estado. Hoje eu tenho um visitante ilustre, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Rondônia, Elton Assis, o nosso convidado. Presidente, é uma grande honra tê-lo aqui. Sérgio, é um prazer enorme estar aqui de volta ao programa, tá, para discutir temas de interesse da sociedade, interesse da advocacia, sempre à disposição. É sempre uma enorme alegria estar aqui no seu programa direto ao ponto. Presidente, a OAB é uma das coisas, das instituições que melhor funcionam no Brasil. E a história dela é longa, de décadas e décadas. Ela teve uma participação, inclusive, muito importante durante os governos da ditadura militar e em várias ocasiões. E hoje nós estamos vivendo uma nova época, uma época muito complexa no Brasil. Como é que o senhor analisa a participação da OAB no Brasil de hoje? Olha, Sérgio, você muito bem colocou. A ordem, a história da OAB muitas vezes se confunde com a história do Brasil, né? Do Brasil, da democracia no Brasil. A OAB ela está agora também cumprindo com esse papel, tá, de defesa da nossa Constituição, de defesa do nosso Estado democrático de direito, esse Estado democrático de direito em sua plenitude. Então, a OAB tem tomado várias posições nesse sentido. Muitas vezes, Sérgio, essas posições, elas não agradam a todos. É uma posição, muitas vezes, contra-majoritária, mas necessária. Por quê? Porque nós estamos reafirmando a todo momento que é necessário preservar e respeitar a nossa Constituição Federal. Presidente, no nosso país, há uma clara divisão hoje na sociedade. É uma clara divisão. E a OAB, como o senhor disse, tem tomado posições que assustam um pouco aqueles que são mais radicais, dos dois lados. E aí, como ter o equilíbrio para manter a OAB com todo o respeito que ela tem de toda a sociedade brasileira? Olha, como eu mencionei, muitas vezes as posições da ordem elas são contramajoritárias. Hoje, Sérgio, há um sentimento dentro da população brasileira de que é necessário adotar toda e qualquer medida para acabar com a impunidade no país. Essa é uma realidade. Esse é o sentimento da população. Só que a OAB ela tem que estar aqui sempre alertando e a OAB é contra a corrupção, é a favor que se acabe com a impunidade, mas isso não pode ser feito sem que sejam respeitados princípios e garantias fundamentais, tais como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, a presunção da inocência, porque isso são garantias da cidadania. E, independente de qualquer situação, a ordem vai continuar cumprindo com esse papel fundamental, que é defender a Constituição Federal. Bom, vamos entrar agora no assunto mais polêmico dos últimos tempos, relacionados com o Judiciário, com a Advocacia, com o Ministério Público. A lei aprovada em relação a abuso de autoridade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e também lembrasse, a OAB fez uma homenagem aos deputados que votaram. Por que essa posição da OAB? E isso não põe o judiciário de joelho, na sua opinião? Qual é a sua análise sobre isso, presidente? Olha, eu enxergo, e a Ordem dos Advogados do Brasil enxerga nessa lei de abuso de autoridade, nessa nova lei de abuso de autoridade, um grande avanço civilizatório. A autoridade, toda e qualquer pessoa que exerce autoridade em nome do Estado, ela precisa ter limites. E os limites estão estabelecidos nessa nova lei de abuso de autoridade. Mas ela não impede de forma alguma que o Judiciário, que o Ministério Público, que as polícias exerçam suas funções com todas as prerrogativas que lhes são asseguradas. Apenas pune aqueles que excedem essas atribuições. Então, nós não podemos permitir hoje, de acordo com a nossa Constituição Federal, alguma autoridade que extrapole os limites da lei. Mas mais, essa lei, ela estabelece critérios objetivos para que alguma autoridade seja enquadrada nela
como cometendo uma prática de abuso de autoridade. Nós temos lá o artigo 1º, que, é claro, prevê a necessidade de dolo, um dolo específico, ou seja, que aquela autoridade haja por interesse pessoal, por interesse de terceiro, por mero capricho ou mera satisfação pessoal. Quando se lê a lei como um todo, não apenas a partir do artigo 2º ou de trás para frente, você pode enxergar que efetivamente essa lei é uma grande conquista para o cidadão, Bom, aí eu preciso lhe perguntar por que então que muitos magistrados se dizem assustados com ela, na sua opinião? Eu não vejo razoabilidade nesses posicionamentos. Até porque a grande maioria dos magistrados e integrantes do Ministério Público atuam de forma correta. Não enxergo aqueles que atuam de acordo com a lei não serão responsabilizados por essa nova lei de abuso de autoridade. Aliás, a lei de abuso de autoridade ela já existe desde 1965. Ela foi aperfeiçoada nesse momento para estabelecer algumas condutas que, aliás, diga-se de passagem, já são consideradas ilegais, não tem nada na lei de abuso de autoridade que não seja considerado pela nossa legislação como ilegal. Apenas estabelece que, nestes casos, havendo dolo específico, aquela autoridade que praticou esse ato será responsabilizada. E nós tivemos um outro tema que também foi colocado nesta lei de abuso de autoridade, que eu também considero um dos principais avanços civilizatórios ali, e aqui faço destaque, que é a criminalização da violação de algumas prerrogativas dos advogados, que na verdade não são dos advogados, são garantias do cidadão de poder exercer plenamente o seu direito de defesa, tais como a inviolabilidade do escritório de advocacia, como o advogado ter contato reservado com o seu cliente, não poder ser preso no exercício profissional, a não ser com representante da Ordem dos Advogados do Brasil, entre outros. Esses critérios, o que alegam algumas autoridades, e por isso que é importante a sua opinião, que daqui a pouco vai facilitar a vida dos criminosos, que, por exemplo, o fato de, em presídios federais, se o advogado tiver acesso direto ao preso e não através daquele vidro e tal, pode facilitar a vida dos criminosos para mandar recado e tal. O que o senhor acha dessas contestações? Eu penso que aquele advogado que, porventura, não haja de acordo com as regras deontológicas, que cometa crimes de associação criminosa, tá? Eles têm que ser punidos. Mas a grande maioria da advocacia brasileira age de forma correta. E não se pode restringir as prerrogativas da advocacia, que são prerrogativas da cidadania, para se tentar acabar ou diminuir com a criminalidade no Brasil. Como muitos têm dito, né, você não pode, para acabar com um crime, cometer outro crime. Ou seja, há uma minoria de pessoas em todas as profissões, como deve haver também no direito, que cometem crimes e devem ser punidos, é isso? Sem dúvida alguma. E volto a dizer, Sérgio, que, por exemplo, não há que ter receio dessa nova lei de abuso de autoridade. Por quê? Quem irá analisar se há ou não a caracterização de um crime de abuso de autoridade? Será um magistrado. Um magistrado que irá analisar, ele que vai verificar se aquela conduta está tipificada dentro da lei de abuso de autoridade. Então, por que ter receio a ela? Se lá está muito claro que a conduta será tipificada dentro daqueles requisitos que estão sendo apreciados, ou seja, serão apreciados por um próprio magistrado. A essência da luta da OAB, poderia se dizer que são os direitos individuais, presidente? A base de toda é a preservação dos direitos individuais? Eu digo sempre, Sérgio, que nós defendemos direitos individuais, mas muito também os direitos coletivos. Okay. A atuação da ordem é em defesa da sociedade como um todo. E isso, enquanto presidente de ordem, agora, eu já atuo na ordem há muitos anos.
vejo o papel fundamental da OAB. Mas agora, enquanto presidente da Ordem, eu vejo a capilaridade que a OAB tem hoje de poder contribuir com a sociedade. São inúmeras ações feitas pela Ordem para garantir direitos da sociedade. E aí tem o direito das minorias, que nós estamos fazendo uma atuação muito forte. Você pode atuar também em direitos difusos. Nós temos aqui em Rondônia agora, por exemplo, uma grande discussão em torno da Energisa, dos serviços prestados pela Energisa, algumas situações. A OAB está acompanhando isso para e passo, já ajuizou uma ação civil pública, está acompanhando e provavelmente irá adotar medidas judiciais a respeito disso, além de outros temas, a questão da mulher, a questão da violência contra a mulher que nós estamos atuando. Então, a Ordem ela tem realmente uma capilaridade, ela é um braço de apoio à sociedade. E, muitas vezes, por isso nós dizemos sempre, a OAB é também a voz da cidadania. Presidente, no seu mandato aconteceu um evento histórico, vamos falar um pouco de mulheres. Pela primeira vez a OAB de Rondônia foi presidida por uma mulher. E eu queria que o senhor analisasse esse quadro. Por que o senhor deu essa oportunidade? O senhor sabia que era um feito histórico? Sérgio, quando assumi a Ordem, eu tive um compromisso muito grande firmado com a Advocacia de Rondônia de dar a devida importância, a importância merecida da mulher advogada dentro da nossa gestão. E quando eu verifiquei, nós já tivemos 2 outras vice-presidentes, mas nunca ocorreu o fato de um presidente se licenciar e ela assumir efetivamente a presidência da Ordem. Eu pensei e disse que seria um ato importante para reconhecer a importância da mulher advogada, que uma mulher assumisse a presidência da Ordem. E a doutora Solange Aparecida, eu me licenciei, ela assumiu a presidência da OAB efetivamente e participou de um colégio de presidentes na qualidade de presidente efetiva de uma seccional. Aliás, a única mulher no Brasil presidindo uma seccional naquele colégio de presidente e naquele momento. Então, foi uma coisa marcante na vida da OAB, que já teve outras coisas importantes. Sem dúvida alguma. E eu sempre tenho dito, as mulheres nessa gestão, elas não são coadjuvantes, elas são protagonistas. A maioria hoje dos integrantes das nossas comissões são mulheres. Nós criamos agora a Ouvidoria da Mulher, especificamente, várias outras ações concretas nesse sentido, para valorizar, trazer a mulher para dentro da OAB com um espectro efetivo de protagonismo. Nós vamos voltar a esse assunto. Você vê como voa o tempo aqui na nossa entrevista, que a gente tem mais umas 50 perguntas ao presidente. Vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos já com o presidente da subseção da OAB de Rondônia, Elton Assis.